E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, dando continuidade na nossa aula sobre nacionalidade. No primeiro vídeo, o vídeo anterior, eu falei sobre os critérios, expliquei o que é nacionalidade, vínculo jurídico, falei os critérios adotados. Nesta aula, a gente já parte para examinar o artigo 12 da Constituição. Vamos explicar com detalhes, sem pressa. Tá com pressa? Coloca aí na engrenagenzinha, aumenta a velocidade do vídeo, não tem problema. Mas aqui é uma aula sem pressa para deixar o teu material o mais completo possível, que a gente vai vir, nós viremos com com baterias de questões, várias questões de vários concursos, escrevente, técnico dos tribunais federais, oficial de justiça, até da magistratura. Então vejam que a nossa aula aqui está sendo uma aula bem completa em cima do artigo 12, tá? Então vem comigo, bora estudar o artigo 12 agora. Olha só o que está falando para a gente o artigo 12 da Constituição Federal. Pegar uma caneta aqui, vermelha não, né? Pegar uma caneta azul. Então, olha só, o que fala para a gente a Constituição Federal. Nós vimos também no vídeo anterior que os brasileiros são divididos em nato e brasileiro naturalizado. São as duas espécies de brasileiros. Tá? E o inciso primeiro, ele vem tratar dos brasileiros natos. Então, para a Constituição Federal da República do Brasil, o que é brasileiro nato? Então vamos lá, vamos aprender a partir de agora e não vai errar mais, pessoal. Sem pressa. Os nascidos na República Federativa do Brasil, então, tem que nascer no Brasil. Olha só, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Então vem cá. Qual é a ideia? Diz a Constituição. Nasceu no Brasil, lembra o critério ius solis. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Ponto final. Aí viria a pergunta, Rogério, e se os pais fossem estrangeiros? Também é brasileiro nato? Diz a Constituição, também é brasileiro nato, desde que os pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, não estejam a serviço do país deles. Então vem cá, aqui a gente precisa bater um papo sem pressa, um papo tranquilo, porque cai em questão de prova direto isso aqui e a gente não vai errar mais, não tem como errar. Olha só então, vamos tomar cuidado. Fazer o seguinte, ó, de pais estrangeiros. Então, desde que, né, mesmo que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do país deles. Então, por exemplo, ó, vamos supor, eu vou colocar para ficar mais fácil, eu vou colocar assim, ó, vamos dizer que é um pai americano e uma mãe francesa, tá? O pai é americano e a mãe é francesa. E o filho nasce aqui no Brasil. O pai está de férias. O pai está de férias. Show de bola. A mãe está a serviço. Mas ela está a serviço dos Estados Unidos. Seria caso de exceção? Não. Por quê? Porque fala, olha, a serviço do seu país, ou seja, a mãe é francesa, ela está a serviço dos Estados Unidos, que é o país do pai, não é o dela. Então, nesse caso, ele é brasileiro nato, sim. Em que pese a mãe dele esteja a serviço aqui, ó, mas ela não está a serviço do país dela, da França. Eu grifei aqui, ó, ela está a serviço dos Estados Unidos. Então, o filho nasceu aqui, ele é, sim, brasileiro nato. Agora, vamos supor, nesse nosso exemplo, que o pai estivesse também a serviço. Se ele estivesse a serviço dos Estados Unidos, agora não, agora a gente cai na exceção aqui, ó. Agora não tem mais como a gente inventar. Se ele está a serviço do país dele, ó, Estados Unidos, porque ele é americano, o pai, cai na exceção que ele está sim a serviço do país. Então, o filho não vai ser mais brasileiro nato. Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu vou colocar com outra caneta, né?
Só para ficar bem claro. Então, olha só. Quando o pai está a serviço dos Estados Unidos, o filho não é brasileiro nato, porque cai na exceção. O filho não é brasileiro nato, porque o pai está a serviço do país dele. Beleza? Então, essa pegada que o examinador pode fazer. Então, tomar cuidado. Se estiver a serviço do país, não vai ser brasileiro nato. Agora, vamos supor que os dois estivessem a serviço de outros países. O pai que é americano estivesse a serviço, vamos colocar aqui, vai, do Paraguai, e a mãe estivesse a serviço da Itália. Seria brasileiro nato? Seria, porque ambos não estão a serviço do país, do seu país. Então, neste caso, também será caso de brasileiro nato. Perceberam, então, qual é a pegada, pessoal? A pegada é a seguinte: se o pai é estrangeiro, os pais são estrangeiros e o filho nasce aqui, em regra é brasileiro nato também. Aí o que a Constituição diz? Oh, peraí, se estiver a serviço do seu país, não vai ser brasileiro nato. Então, a questão, ela vai ter que trazer para você essa informação. Se ela trouxer, olha, os pais estão a serviço do quê? Pode ser de uma empresa privada, pode ser de uma ONG, não quer dizer que está a serviço do país. A questão vai ter que trazer isso para você. Olha, ele está a serviço do país tal, mas ela tem que trazer então a nacionalidade do pai ou da mãe para você matar. Eu quero que você entenda, vem cá então. Eu quero que você entenda isso aqui, ó. Se ele estiver a serviço do país dele, tanto o pai quanto a mãe, ou o pai ou a mãe, ele não vai ser brasileiro nato, porque vai cair na exceção. Agora, se os pais estão de férias no Brasil, por exemplo, ele é brasileiro nato, porque não estarão a serviço do país. Tá tranquilo aqui? Espero que esteja, tá? Qualquer coisa aí, chama, dá um grito, manda fumaça, me avisa. E vai ser brasileiro. Então, aqui é a primeira possibilidade de brasileiro nato. Nasceu no território brasileiro ou de pai estrangeiro também, mas desde que, né, não esteja a serviço. Aqui é a segunda possibilidade de brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro. Ah, antes disso, pessoal, só para fazer para deixar bem claro, que critério que é esse aqui? É o critério do ius solis. Lembra da primeira aula? É o critério do basta nascer no solo brasileiro, basta nascer no território brasileiro. Beleza. Os nascidos no estrangeiro, a gente vai usar agora qual critério? O critério do ius sanguinis. Critério do ius sanguinis. A gente lembra também que o critério do ius sanguinis, da primeira aula, ele não vem sozinho, né? Ele vem com uma condição. Eu falei, ó, na próxima aula a gente vai ver. Chegou o momento da gente ver qual é essa condição. Então, vamos lá resolver. Ó, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui a gente precisa parar agora com muita calma, porque isso chove em questão de concurso também. Então olha só, primeiro, nascido no estrangeiro, é o pai ou a mãe. Percebam, conjunção alternativa. A Constituição não está falando e, não tem que ser os dois. Pelo contrário, basta um, basta o pai ou a mãe ser brasileira, nascido no estrangeiro. Então, basta o pai ou a mãe ser brasileira para nascer no estrangeiro e ser brasileiro nato? Não. Olha a condição que a Constituição coloca aqui, ó. Essa é a condição. Eu falei, ó. O ius sanguinis precisa de uma condição. Qual é essa condição? Essa daqui, ó. Desde que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, perceberam qual é a condição? Primeiro caso de brasileiro nato. Massificar, martelo, martelão, para fixar na cabeça. Primeiro caso, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Mesmo que de pais estrangeiros, salvo.
se os pais estrangeiros estiverem a serviço do país dele, então o pai americano está a serviço dos Estados Unidos, não vai ser brasileiro nato. Mas se o pai estão de férias ou estão a serviço de outro país que não seja o dele, é brasileiro nato. E a segunda agora, a segunda espécie, o segundo critério para ser brasileiro nato, diz a Constituição, nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, é brasileiro nato, desde que, olha a condição, o pai ou a mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então vem cá, quando se fala, eu vou marcar com outra cor para a gente poder conversar legal sobre isso daqui. Então, ó, prestar atenção. Ou o pai ou a mãe. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se o pai casa com uma francesa e o pai está a serviço do Brasil, o filho é brasileiro nato. Perceberam? Não precisa ser o pai e a mãe brasileiros a serviço. Basta o pai, aqui é um pontinho só, né? Não é um acento, não. Basta o pai ou a mãe estar a serviço do Brasil. É brasileiro nato. Beleza. E esse termo aqui, ó, República Federativa do Brasil, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente é levado a erro que bastaria ou que somente estivesse a serviço da União. E não é verdade. Pode estar a serviço da União, pode estar a serviço do Estado, pode estar a serviço do Distrito Federal e pode estar a serviço dos municípios. Essas aqui são a nossa administração direta. Vocês devem estar aprendendo lá em direito administrativo. Se não estão, vão aprender. E também da administração indireta. Quais são? São a Sociedade de Economia Mista. Está dando uma bugada hoje meu computador. Vou colocar aqui mesmo, tá? Vai ficar feio, mas não, vou apagar aqui então. Que mais também que pode ser? Pode ser o seguinte, pode ser Sociedade de Economia Mista. Hoje não está me ajudando, hein? Está me derrubando hoje meu computador. Pode ser também a empresa pública, pode ser a fundação, né? E pode ser uma autarquia. Então, se ele estiver a serviço de uma dessas entidades, né? Só lembrar que a administração direta são entidades e a indireta, né? A administração direta são órgãos. Então, se ele estiver a serviço, vamos lá, então, voltando, vai República Federativa do Brasil, né? Deu uma bugada, me atrapalhou. Pode ser a serviço tanto da administração direta quanto da administração indireta, tá? Administração direta, União, Estado, Distrito Federal e município, e administração indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, se ele está, beleza? Se ele está a serviço da República Federativa do Brasil, e a República Federativa do Brasil, você tem que entender que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, administração direta, e ou a serviço da administração indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, ele vai ser considerado brasileiro nato. Então, só exemplificando, um vereador municipal que esteja a serviço do município lá no exterior, por algum motivo, e lá ele tiver um filho, esse filho é brasileiro nato. Tudo bem? Um servidor ou um funcionário ou um empregado do Banco do Brasil que esteja na Europa, nos Estados Unidos, a serviço do Banco do Brasil e lá nasceu o seu filho, é brasileiro nato também, beleza? A gente vai parar por aqui para os vídeos ficarem curtinhos, ficarem até legais para poder assistir, anotar, e a gente volta na próxima aula esbagaçando novamente. Bons estudos!